E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que as vossas excelências estão, senhoritos e as também senhoritas? Eu espero que muito bem aí, diga-se de passagem, até então, até igual, até muito mais a vez. Mano, o que que essas pombas ficam aqui, mano? É uma raiva, velho. Vai, sai. Que bom, obrigado. Bom, se bem que a amiga dela usa uma pomba bem branca, né? A gente poderia filmar. Então aí tá o céu. Ontem eu perdi a oportunidade de filmar ela ali na viela, né? Mas já filmei ela ali no telhado ali, né? Enfim, então aí tá a paisagem, né? Bom, gente, então o negócio é o seguinte, né? Eu acho que antes de eu puxar aqui o assunto principal, né? Acho que eu vou fazer aí um minuto de silêncio aí, né? Em relação, né? À ceifação de vida do Chuck Norris, né? O Chuck Norris morreu e o ator, né? Um dos vídeos do Chuck Norris que eu postei aqui no nosso canal mostra ele falando que ele virou republicano, né? Que ele virou conservador. Ele era batista, né? Ele foi ceifado sendo um batista, né? E sei lá, né, um monte de filme legal, né, um monte de coisa legal, e o Chuck Norris, ele ainda, né, ele ainda talvez aspirava esse negócio aí do macho alfa, né, do cara top, né, do cara, né, que não é fresco, né, então isso é interessante, né. Eu vou ver aí, né, quem sabe eu também posso colocar aí, né, a zoeira que eu achava mais engraçado dele, bebendo aquilo, né, que foi soltado em 2000, e 2019, né, esse vírus aí, e também uma dedicatória, né, falando aí dele ter sido ceifado, né? Então vou ver aí se eu coloco aí. Mas enfim, né? Então fazer esse um minuto de silêncio aí. Enfim, então, gente, agora voltando, né, mais alguns fatos, né? Aliás, certo, eu vou falar mais outras coisas e daí eu vou já tentar entrar no tema principal, né? Que ainda também não tá tão maturado, né? Esse tema ainda não tá tão maturado, né? Eu acho que talvez eu preciso pesquisar e também me inteirar mais um pouco, né? Baseado nesse vídeo aí do Paulo Cogos, né? Mas eu acho que como esse vídeo, né, que o Paulo Cogos falou como é mesmo o nome, sobre, sei lá, esse projeto anti-Red Pill que eles vão passar, né? E, bom, aí eu também vou acabar repetindo outras coisas que eu já tinha falado em outro vídeo, né? Também vou falar de experiência própria de quando eu fui, como é mesmo nome, enfim, eu fui aplicador, basicamente, né? Aplicador provista, né? Pegar lá a prova e aplicar lá para os alunos, né? Técnico de prova, né? Então, eu fui aplicar e aí, obviamente, né? Eu fui ler o que tinha na prova, né? Uma prova aí de algum aluno, aluna que não foi, eu peguei e vi, né? Deles falando, contra o Red Pill, não sei o que, então eu vou também adentrar nesse assunto. Mas enfim, bom, gente, então antes de eu adentrar nesse assunto, eu acho que todo mundo viu o que, por exemplo, o apresentador Ratinho fez, né, de falar, Erika Hilton, ela é um homem biológico, ela não deveria estar presente, que aliás, eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, né, acho que infelizmente, né, acho que parte das mulheres aí gosta de movimento regressista e o feitiço acabou se voltando contra elas próprias, né? Contra elas mesmas, né? Mas enfim, mas a outra coisa que eu ia falar também, eu acho que é o seguinte. O Ratinho, né, ele foi lá, ele falou a opinião dele, né, e até aí tudo bem, né? Eu acho que primeiramente pela questão de liberdade de expressão e a outra coisa também que eu acho que é a própria, como eu posso explicar assim, tipo assim, ele não falou nenhuma atrocidade, nada demais, né? Ele não falou algo que seja uma mentira, né? Mas o Ratinho, eu me lembro muito bem quando as duas filhas do Silvio Santos fez essa palhaçada de levar o despresidente, né, o Lula, as filhas do Silvio Santos levou o Lula, levou lá o Alexandre de Moraes, né? Esse Paná, que ele foi em rede nacional falar que ele estava sofrendo uma injustiça, que ele não merecia ser sancionado pela Magnistic, né? Mas, né, eu acho que muitos aqui do meu canal, a gente sabe que é muito ao contrário, né? Eu acho que ele deveria ter tomado umas 10 Magnistic no meio do Orbis dele para ele ficar mais esperto, né? E aí, nesse dia em questão, o Flávio Bolsonaro ele foi lá e a primeira coisa que o Ratinho fez foi defender o SBT, né? Foi puxar o saco do SBT, né? Então, será que agora, né, o SBT nem ficando do lado dele, né, ele já correndo o risco de ser afastado do SBT, não foi algo que o próprio Ratinho ele procurou para a cabeça dele, né? Tipo assim, se o Ratinho teve que falar aquele script de, nossa, o SBT ele é imparcial, o SBT não puxa a sardinha nem pro Bolsonaro, nem pro Lula, que o SBT sempre foi imparcial. Se ele teve que falar isso de propósito, porque forçaram ele falar em rede nacional,
É uma coisa. Agora, se o Ratinho ele falou isso por livre e espontânea vontade para defender as patroas dele, ele se lascou agora, né? Porque as patroas dele, as duas filhas do Silvio Santos, não ficou do lado do Ratinho, ficou do lado da Erika Hilton, né? Então, tipo assim, eu acho que o Ratinho ele procurou para a cabeça dele, né? Ele, quando isso aconteceu com, né, compôs assim com o Bolsonaro, ele já tinha que ter ficado mais esperto, né? E aliás, eu acho que também ele não deveria ter aberto o palco pro próprio opositor do Bolsonaro, né, do jeito que ele fez. Mas, então essa seria a minha opinião aí também sobre o caso aí do Ratinho, né? Depois que eu falei do Ratinho, né, deixa eu ver o que mais que aconteceu. Teve um atentado aí de bomba no Rio de Janeiro, né? Também lamento, né? Tá sendo complicado, né? Não sei aí se o nosso país vai entrar esses radicais, né? Também é muito ruim. Bom, depois desse evento aí do Rio de Janeiro, eu vou também falar sobre a mecanização dos corpos de prova da construção civil, né? Acho que é muito mais inteligente a gente fazer um robô, né? Um braço mecânico, um braço robótico, né? Para aplicar sejam esses 25 golpes a cada camada do corpo de prova, né? Ou sejam outros, né? Porque, tipo assim, gente, não é essa uma questão do pessoal falar, Leonardo, mas você é preguiçoso, você tem preguiça de dar 25 golpes? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tranquilo, né? Mas o ruim é que eu acho que ele acaba não fazendo uma padronização, né? Se você faz um corpo de prova, um cimento, um tijolo, um bloco, que ele não seja tão padronizado, ele pode ter alguns problemas futuros, né? Então, esses aí são os que eu vou querer corrigir, né, futuramente. Bom, eu acho que eu já dei todos esses avisos gerais, né? Não sei se faltou mais algum, né? Caso do Banco Master, enfim, eu acho que esses seriam os principais assuntos, né? Eu vou adentrar aí na questão do que o Paulo Cogos fala, né? O Paulo Cogos ele falou sobre a questão de grupo, né? Do tipo, você tem que individualizar a pena, né? E não você querer, como é mesmo o nome, você querer punir um pseudo coletivo, né? Que eu também já tinha falado antes, né? Talvez as coisas boas que talvez o movimento Red Pill, né? E talvez o movimento Red Pill na sua gênese, né? Tipo, sei lá, 5 anos atrás, né? Hoje eu acho que já entrou muito infiltrado, já entrou muita pessoa ruim, né? E acabou deslegitimando e acabou bugando, murchando, né, o movimento, né? Acho que acabou, isso que foi muito ruim, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei se na gringa, né? Se na gringa tá um pouco melhor isso, né? Mas o movimento Red Pill, acho que pelo menos quando ele surgiu, uma das coisas boas seria um contraveneno, né? Um contraveneno, uma contracultura contra o movimento feminista, né? Então, eu acho que até isso daí seria uma matéria até interessante, né? Mas enfim, né, teve uma mulher aí do PT, né, a Diesel Cogos, né, que foi uma vereadora do PT aí acho que como é mesmo, Minas Gerais, né, a Pimentel, que ela viu aí o que o policial escreveu, né, de ele ser o alfa e ela ser o beta, né, que são termos usados, né, gírias populares usadas no meio Red Pill e MGTOW, né, e bom, só que aí obviamente, né, se você encontra sua mulher unicórnio, né, na gíria MGTOW, né, obviamente que essa sua mulher é uma mulher alfa também, né, embora, é claro, né, ela siga os preceitos bíblicos, né, submissão, não sei o que, né, enfim. Então acho que isso daí também o Paulo Cogos ele falou bem, né? Aí ele fala sobre como é mesmo o nome, tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tudo tá virando misoginia e isso abre um precedente muito grande para a justiça prender qualquer tipo de homem, né? Isso que também eu acho que é basicamente bem complicado, né? A prova falou, e acho que ainda mais com essa lei Felca também, que infelizmente foi aprovada, nessa desgraça desse desgoverno do Lula, né? Essa desgraça desse Felca, né? Aprovou uma lei que vai super facilitar o acesso do governo, ficar vigiando a gente, né? O governo vem vigiar o que eu estou fazendo, o que eu deixo de fazer, né? Então, exatamente isso que eles falam de regulamentar, né? O YouTube, né? Acho que basicamente eles falaram isso, né? O YouTube ou outras plataformas de vídeo que monetizam os seus criadores, né? Os criadores da própria plataforma, eles estão, de certo modo, incentivando, né? Eles dando dinheiro para esse movimento, eles estão incentivando. Algo que eu acho bem estranho a análise, né? Porque, sei lá, vamos assim, tem um canal de AutoCAD 100%, né?
um canal de AutoCAD que eu só falo de AutoCAD, que para falar a verdade sempre foi a minha ideia primordial, né? Eu vou abrir um canal no YouTube falando sobre AutoCAD, mostrando tutoriais de AutoCAD, né? Mas, né, infelizmente, por um lado não deu certo isso. Felizmente, de um lado deu muito certo isso daí, né? Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui agora falando desse assunto com vocês, né? Então, aí sei lá, cara, não sei, né? Eu tô sendo monetizado aqui no AutoCAD, mas assim, o que exatamente eu tô fazendo para hypar, para colocar tão em alta, sei lá, o movimento do AutoCAD, né? Eu por acaso eu tô comprando livro, né? Livro de R$ 200 que explica como você ter uma série de ferramentas no AutoCAD para você melhorar, né? Eu tô comprando um software melhor, né? A última versão, né? A última versão de última geração sobre o AutoCAD, né? Eu tô comprando um computador específico só para baixar coisa do AutoCAD nele, né? Deixa eu ver livro, programa, né? Então, basicamente nada eu estaria fazendo, né? Eu só pego o software que eu uso na minha faculdade, né? Então, acho muito estranho esse papo que eles estão se alimentando, né? Retroalimentando, né? O movimento Red Pill, não sei, né? Não sei quais escritoras, né? Escritor ou escritora, né? Acho que o Rolo Tomasi não seria um exemplo de um Red Pill, né? O Rolo Tomasi, por exemplo, ele é muito mais PUA, né? Pua, né? É artista da sedução, mestre da sedução do que um MGTOW, né? MGTOW, Red Pill, né? Então, eu até quero procurar no chat GPT, né? Eu posso pedir para ele, me dê uma correlação, me dê uma lista de todos os escritores que falam sobre MGTOW, Red Pill, apenas esse, né? Eu acho que uma categoria de, sei lá, mestres de sedução, um cara que explica como você abordar uma mulher, como você conseguir beijar uma mulher, você conseguir levar ela pra cama, você conseguir fazer sexo com ela, ou várias, né? Aí eu acho que esses caras não são do movimento MGTOW, do movimento Red Pill, né? Eles são outra versão, né? Então isso também que eu quero falar um pouco mais com vocês, né? Eu não sei se eu poderia falar que eu acho que a escritora, ou a pessoa que eu acho que é mais escritora do movimento Red Pill seria a própria Esther Vilar, né? Esther Vilar, talvez o Nessahan Alita, né? Então são os únicos, né? Mas eu não sei, né? Não sei se, tipo assim, eu vou comprar agora, exatamente agora, um livro da Esther Vilar, um livro do Nessahan Alita, eu não sei se eles vão ficar ricos, né? Com uma venda, né? Eu adquirindo os livros deles, né? Então, eu não sei, eu acho que isso é muito paranoico, né? Tudo isso daí que eles estão fazendo, eu acho que é uma paranoia enorme. Eles estão completamente paranoicos, eles estão inventando coisas que não existem, né? Eles estão colocando coisas que não existem. O pior ainda é que eles estão induzindo as pessoas a acreditarem nessa mentira, né? Então acho que basicamente é isso. Enfim, gente, então eu vou encerrar por aqui, né? Eu acho que essa é a parte um. Vou tentar fazer uma parte 2. É isso aí. Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço. Fui. Tamo junto, até a próxima. Falou e é nóis. Tchau, gente. Abraço.